Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos pôr em prática o conteúdo estudado sobre números inteiros. Para isso vamos resolver uma série de exercícios para fixar melhor a ideia. O conjunto dos números inteiros, se você tem dúvida, ele é a reunião de todos os números naturais, ou seja, de todos os números que usamos para contar, né? Incluindo o zero também, tá? Dos inteiros negativos. Sabendo isso, vamos lá para a nossa primeira questão. Considere o conjunto dos números inteiros e escreva. Item A, o antecessor do zero. Item B, o sucessor de menos 5. Item C, o antecessor de menos 2. Item D, o sucessor de 3. Item E, o sucessor de menos 70. E item F, o antecessor de mais 95. Percebam que para resolver essa questão é necessário estar ciente do que é antecessor e o que é sucessor de um número. Relembrando, antecessor é aquele que antecede, ou seja, que vem antes. O sucessor é aquele que sucede, ou seja, que vem depois. Para ilustrar melhor, vamos pensar na reta numérica. Marcamos então o zero, que é o nosso marco que divide os números positivos dos números negativos na reta, tá bom? E vamos pensar assim. Item A. Quem é o antecessor do zero? Ou seja, quem é que vem antes do zero? Logo antes do zero. Este número vai ser o menos 1. Então, menos 1 é antecessor de zero. Vamos marcar aqui. Menos 1 é antecessor de zero. Por quê? Porque vem logo antes do zero. Item B, o sucessor de menos 5. Ou seja, qual é o número que vem logo após o menos 5? Que vem depois. Vamos pensar aqui. Vamos preencher essa reta para a gente pensar melhor. Vamos lá. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Certo? Vamos também marcar a região positiva, que são os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, né? Lembrando que os números inteiros eles são infinitos, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo. Ok? Então, observe que o número que vem logo depois do menos 5 é o menos 4. Assim, menos 4 é sucessor de menos 5. Item C, o antecessor de menos 2. Qual é o número que vem logo atrás do menos 2? Observe que a reta numérica ela cresce sempre da esquerda para a direita, tá? Então, perceba que o número que vem logo atrás do menos 2 é o menos 3. Assim, menos 3 é o antecessor de menos 2. Item D, o sucessor de 3. Essa tá fácil, né? Quem é o primeiro número que vem depois do 3? O primeiro número inteiro. Vamos lá. Vejam que é o 4. Então, 4 é sucessor de 3. Item E, o sucessor de menos 70. Pessoal, se você fosse desenhar a reta numérica e colocar todos esses valores 1 a 1, iria ficar muito grande, né? Mas vamos pensar assim. Observe que nós temos um sentido negativo, certo? E um sentido positivo na nossa reta numérica. Tá? Aqui é negativo e aqui é positivo. Vamos pensar conforme o item B. No item B, queremos encontrar o sucessor de menos 5.
Observando a reta, veja que o sucessor de menos 5 foi menos 4. Tá? E o sucessor de menos 4 seria menos 3. O sucessor de menos 3 seria menos 2. E assim por diante. Então, quando a gente fala em número negativo, o sucessor dele, na verdade, acaba tomando um sentido contrário. Veja, o sucessor de 70, você poderia dizer, de uma maneira errada, que seria menos 71. Mas não, por conta do sentido negativo desses números. Veja que o sucessor de menos 70, pensando dessa maneira, seria menos 69. No item F, pergunta-se quem é o antecessor de mais 95. Tá? Esse sinal de mais aqui à esquerda desse número, ele indica que é um número positivo. Tá? Quando o número é positivo, você pode omitir esse sinal e simplesmente chamar de 95. Então, queremos descobrir o antecessor de 95. Pensando na reta numérica aqui, qual é o número que vem logo atrás do 95? É o 94. Concorda? Então, 94 é antecessor de 95. Você pode colocar o sinal, né? Mas fica a critério. Pronto, assim finalizamos a primeira questão. Espero que tenham compreendido. Em caso de dúvidas, comentem. Feito isso, cabe a gente destacar uma observação. Observem que, comparando dois números na reta numérica, o menor será o que estiver mais à esquerda. Então, vamos anotar aqui. Entendido? Então vejam aqui, por exemplo, se a gente quisesse comparar o menos 5 com o menos 4. O menor deles é o menos 5. Entendeu? Por isso que a gente diz que o menos 5 seria antecessor de menos 4. Consequentemente, quanto o menos 4 vem depois, logo após o menos 5, a gente pode dizer que ele é sucessor de menos 5. Assim, no item E, já discutimos, por que é que menos 69 é sucessor de 70? Porque pela reta numérica, né, o menos 70 está mais à esquerda. E assim finalizamos a primeira questão. Espero que tenham compreendido. Mas em caso de dúvidas, não esqueçam, coloquem aí seus comentários, tá? Segunda questão. Copie os itens e substitua cada quadrado pelo símbolo pertence ou não pertence. Temos aqui 6 itens e queremos analisar se estes números aqui são elementos do referido conjunto. Por exemplo, no item A, queremos saber se menos 8 é elemento do conjunto dos números naturais. Ou seja, menos 8 pertence a esse conjunto. Item B, menos 1 pertence ao conjunto dos números inteiros. Item C, o 0 pertence ou não pertence ao conjunto dos inteiros. Essas questões é o que queremos resolver aqui. Vamos pensar mais uma vez na nossa reta numérica. Marcamos o 0 como nosso marco inicial, né? Como sendo um número que não é nem positivo nem negativo. Daí a gente pode fazer assim, vamos marcar os números negativos. O sentido negativo é sempre da direita para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Certo? Mas esses números, claro, são negativos. Então a gente coloca o sinal de menos aqui. Tá? Então é menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai, até o infinito negativo. Marcamos também os números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode colocar o 7 e assim vai. Certo? Nessa reta numérica, estamos marcando o conjunto dos números inteiros, que a gente indica por essa letra Z aqui.
tá? Os números inteiros são todos esses números aqui, todos os números negativos e os números positivos e o zero, tá bem? Agora percebam o seguinte: se observarmos do zero para o infinito, certo? Aqui estamos marcando o conjunto dos números naturais, tá? Lembre-se, o conjunto dos números naturais é o conjunto de todos aqueles que usamos para contar. Aí você inclui o zero também. Então, os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até o infinito. Até o infinito positivo, nunca acaba. Então temos algumas observações a fazer. Primeiro, veja que todos os números naturais são também números inteiros. Por quê? Números inteiros são todos estes números aqui marcados na reta numérica, certo? São infinitos números negativos, infinitos números positivos com zero. Os números naturais, ele pega a parcela positiva e o zero, tá bom? É como se os números naturais estivessem sendo guardados dentro de uma caixa maior, que é a caixa dos números inteiros. Vejam também que nem todo número natural é inteiro, certo? Então veja aqui que existe uma parte, que apesar de ser inteira, não é número natural. A gente chama isso aqui de inteiros negativos. Isso aqui são os inteiros negativos. A gente indica dessa forma. Inteiros negativos. Certo? Então, anote aí. Nem todo número inteiro é natural. É como se você tivesse duas caixas. Uma caixa maior, que é o conjunto dos números inteiros, e uma caixa menor, que representa o conjunto dos números naturais. Você consegue guardar o conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros, que é a caixa maior. Mas você não consegue colocar a caixa maior dentro da caixa menor. Estão entendendo a ideia? Isso. Todo número natural é inteiro, nem todo número inteiro é natural. É o que vocês devem entender. Com isso, a gente já tem teoria suficiente para resolver dos itens A a F. Vamos lá. Menos 8 é um número natural? Não. Primeiro que não existe nenhum número natural que é negativo. Tá bem? Então, menos 8 não pertence. Não pertence. A gente faz um Ezinho assim e uma barrinha cortando, tá? Não pertence. Menos 8 não é um número natural. Menos 1 é um número inteiro? Sim. Veja que menos 1 está dentro do conjunto dos números inteiros aqui, tá? Então a gente marca que menos 1 pertence aos inteiros. O zero pertence? Sim. Observe que o conjunto dos inteiros é tudo que está representado na reta. Tudo. Então, o zero pertence. 15 é um número natural? Sim. 15 é um número que a gente usa quando vai contar alguma coisa. Então, 15 é um número natural. Mais 11 é um número inteiro? Claro. Mais 11 indica que é 11 positivo. 11 é um número inteiro. Então, 11 pertence aos inteiros. Será que 1,5 é um número inteiro? Não. 1,5 é um número quebrado, um número com vírgula, decimal. Entendido? Então aqui 1,5 não pertence aos inteiros. E assim finalizamos mais uma de nossas questões. Tudo bem? Vamos para a nossa questão de número 3.
Escreva item A, um número inteiro que não é natural. Gente, os números naturais, nós vimos que eles são os números que utilizamos para contar, né? A gente coloca o zero aqui e vai 1, 2, 3, até o infinito. Os números inteiros a gente representa por a letra Z. E os números inteiros reúnem os números naturais, certo? Porém, acrescenta os números negativos, cujo sentido é da direita para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, perceba que o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Como eu falei, é como se fosse uma caixa menor colocada dentro de uma caixa maior. Tá bom? Então veja que qualquer número que você tomar, qualquer inteiro negativo, consequentemente não será natural. Tá bom? Agora se você tomasse o 0, o 1, o 2, o 3, ele seria inteiro e também seria natural. Tá? Então aqui, para responder o item A, você pode dizer, por exemplo, o menos 3. Menos 3 é um exemplo de número natural que é inteiro, ó, pertence a Z, a gente pode marcar assim, pertence a Z, é inteiro, mas a gente diz que menos 3 não pertence aos naturais, certo? É um número inteiro que não é natural. Agora vamos lá, no item B, um número natural que não é inteiro. Existe essa possibilidade? Vamos lá. Se você escolher o 0, o 1, o 2, o 3 ou qualquer número natural, será que algum desses não será inteiro? Não. Então aqui não existe. Não existe número natural que não seja inteiro. Tá bom? É aquela historinha da caixa lá. A gente diz que o conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Tá bom? Então aqui resolvemos a terceira questão. Quarta questão. Escreva os números inteiros representados pelos pontos A, B e C em cada reta numerada. Temos aqui então 3 situações, né? Vamos analisar uma a uma. No item A, temos essa configuração aqui, onde temos o número 0 marcado, né, para indicar que à direita do 0 nós temos números positivos, os inteiros positivos. E à esquerda do 0, consequentemente, vamos ter nessa reta aqui inteiros negativos. Ok? Então vamos lá. Para a gente descobrir quais os valores em cada um desses pontos, é necessário saber quanto vai medir cada uma dessas unidades de medida aqui. Quanto será que mede cada um desses espaços? Vamos pensar um pouco. Veja que de 0 até mais 6, nós temos 3 unidades de medida iguais a essa. Se a distância total do 0 até 6 é de 6 unidades, então quer dizer que uma dessas vai valer 2. Certo? A distância é 2. Então, a gente pode colocar aqui 2 e 4. Tá? À esquerda do 0, a gente vai anotar também. A distância é 2. 4 e aqui vai ficar 6, certo? Só que estes números são negativos, pois estão à esquerda do 0. Veja, analisando quando mede essa unidade, ele conseguiu encontrar os valores de cada ponto. Resumindo aqui, o A vale menos 6, o B vale 4 e o C vale menos 2.
É isso. No item B, vamos proceder de maneira parecida. A gente precisa, em primeiro lugar, saber quanto mede cada uma dessas unidades aqui. Veja que do 0 até o mais 5, consequentemente, a distância é 5. Né? Então, quer dizer que está aumentando de 5 em 5. Ó. Aqui vai ser mais 10 e aqui vai ser mais 15. Como agora a gente vai caminhar para a esquerda no sentido negativo, então a gente vai fazer menos 5, menos 10. Entendido? Se você observar da direita para a esquerda, se você observar da esquerda para a direita, sempre está aumentando de 5 em 5 unidades. Sempre, de 5 em 5. Ok? Então vamos lá. Neste caso, o A vale menos 5, nós descobrimos. O B vale mais 10, ou simplesmente 10 positivo. E o C vale mais 15, ou simplesmente 15. No item C, vamos lá mais uma vez. No item C, vamos mais uma vez nos dedicar primeiro a descobrir quanto mede cada uma dessas unidades aqui. Olha, do 0 ao menos 3. Essa distância é de 3. Tá? Do 0 até o menos 3, a distância é 3. O sinal de menos indica que o sentido é negativo, mas a distância é 3. Ok? Então a gente pode dizer que do 0 no sentido positivo, ou seja, da esquerda para a direita, vai subir de 3 em 3. 0, 3, positivo, né? Mais 6, mais 9 e assim por diante. Por outro lado, aqui à esquerda do 0, isso é um sentido negativo. Então vai ficar menos 3, menos 6, menos 9 e assim por diante. Veja que pensando dessa maneira fica simples de encontrar os valores desses pontos. Né? Aqui o A vale menos 6, o B vale mais 6 e o C vale mais 3. Tá certo? E assim finalizamos mais um exercício e a primeira parte desse vídeo. Você pode conferir mais questões no canal Aplicando Matemática. Vê lá, o conjunto dos números inteiros, exercícios, parte 2. Ok? Abraço!